Então, minha gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas vou dar uma explicada aqui rápida e bem básica sobre geometria descritiva, sobre os pontos, né? Sobre o que vocês precisam saber, basicamente. Lembrando que aqui é só um resumo do resumo, então estudem, é isso. Basicamente, a gente tem os três pontos, né? Que é o X, que é os pontos na linha de terra, o Y, que é o nosso afastamento, que ele está contido no plano horizontal. A gente tem a cota, que é o nosso Z, né? Está contido no nosso plano vertical. Um exemplo de ponto aqui é um ponto qualquer, A, que ele vai ficar assim, né? X, Y, Z, acredito que todos saibam. O sistema diédrico, isso, acho que é diédrico, é. Basicamente, acredito que vocês já conhecem, né, esse sistemazinho aqui que já foi mostrado em aula, mas basicamente é o seguinte: a gente vai ter a divisão dos quatro diedros, mais os planos, mais a linha de terra. Com isso a gente vai ter o nosso posicionamento dos pontos que a gente vai escolher, né, nesse sistema diédrico, certo? Além do sistema diédrico, a gente também vai ter a épora, certo? Que aqui não ficou legal, porque isso era um videozinho, era para rodar, só que eu coloquei PDF, esqueci que PDF não tem videozinho, mas depois eu mando para vocês. A épora é um pouco mais chatinha de explicar, mas eu vou ver se eu consigo achar algum vídeo na internet explicando mais ou menos como é que faz a épora para vocês. Mas basicamente a gente vai rebater esse nosso plano pilinha aqui para baixo. Vai rebater ele para baixo e essa parte aqui ela vai subir para cima, né? Vai subir para cima. Aí basicamente a gente vai ter um plano só, certo? E a gente vai mostrar as projeções desse plano, as projeções do ponto nesse plano, certo? Por exemplo, se eu tenho um ponto que ele tem coordenadas z e tem coordenadas y, quando a gente rebater ele vai aparecer aqui no alfalinha, né? No alfalinha não, no pilinha e no pi, certo? Vou mostrar aqui essa tabelinha para facilitar o entendimento, porque acredito que assim fica um pouco difícil de entender e visualizar. Com a tabela acredito que fique mais fácil e quando vocês começarem a praticar, vai ficando mais fácil à medida que vocês forem praticando. Vou ver se eu também coloco alguns pontinhos para vocês treinarem. Enfim, eu fiz uma tabelinha aqui para facilitar o entendimento de vocês, que basicamente a gente vai ter os pontos, certo? Que eu coloquei os sinais e os pontos zerados, porque é o que precisa. A posição do ponto no sistema diédrico e na épora. Vamos lá, vamos começar a destrinchar isso. O primeiro ponto que eu coloquei foi um ponto x00. X pode ser qualquer um. Que mesmo o x sendo qualquer valor, aqui pode ser positivo, negativo, zero também, mas ele pode ser qualquer valor que ele vai ter essa mesma posição no sistema diédrico e essa mesma posição na épora. No sistema diédrico, ele vai ter a posição na linha de terra, na épora também vai ter na linha de terra. Então aqui no sistema diédrico ele seria nesse pontinho e na épora também seria nesse pontinho aqui, que é a linha de terra, certo? Vamos lá, próximo ponto aqui seria o x normal, né? O x ele vai permanecer em todos, então já vou dar esse spoiler aí, que o x ele aparece em todos, porque meio que você não precisa ter um valor de x para estar em alguma posição específica, né? Pode ser qualquer valor. Mas aqui vamos lá, para o segundo ponto. O y positivo e o z zerado. Nosso afastamento positivo e nossa cota zerada, certo? Quando a gente tiver um ponto semelhante a esse, com essas características, a gente vai ter esse ponto com a posição no plano horizontal posterior, que basicamente é esse plano horizontal aqui, ó, que é o nosso plano horizontal posterior, certo? Aí o nosso ponto ele vai estar em alguma parte aqui desse plano, certo? Porque ele não tem cota, ele só tem afastamento positivo,
beleza? Já aqui na nossa épura, ele vai se encontrar no nosso plano π, por quê? Novamente, ele vai estar aqui, aqui na frente, né? Aí como a gente vai rebater isso aqui pra... Na verdade, vai rebater isso aqui pra cima, esse aqui vai ser o nosso plano π. Então ele só vai se encontrar no plano π, beleza? Aqui, beleza. Nosso x, y positivo, z positivo. Quando a gente tiver esses dois valores positivos, nosso ponto vai ser encontrado no nosso primeiro diedro, que é essa partezinha aqui, certo? Isso eu acredito que seja trivial para todo mundo. Já na épura, ele vai se encontrar nos dois planos. Por quê? Como a gente vai ter, por exemplo, um ponto aqui, a gente vai ter uma projeção vertical dele aqui no eixo Z e uma projeção aqui ortogonal aqui ao o eixo Y, né? Projeção aqui no Z e uma projeção no Y. Quando a gente rebater isso aqui, a gente vai ver que a nossa projeção aqui ela vai cair para cá, então ela vai estar no nosso plano pilinha, e ela também vai cair para cá, né? Para baixo. Aí ela vai se encontrar no nosso plano π. Vamos lá. A gente tem os outros também, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, senão vou enrolar demais. Que basicamente é o nosso plano vertical superior e o pilinha, que ele vai estar por aqui, né? Seria um ponto onde o afastamento ele está zerado aqui, né? O afastamento está zerado e a gente só tem valor positivo de cota, certo? Próximo ponto é quando o afastamento for negativo e a cota for positiva, certo? Cadê? Aqui. Isso, aqui, esse aqui. Aí o ponto vai se encontrar no segundo diedro e também no nosso plano pilinha, porque a projeção do nosso ponto vai estar mais ou menos por aqui, certo? Quando eu rebater isso aqui, a gente vai encontrar um ou dois pontos nesse plano linha. Quando a gente tiver o nosso y negativo e o nosso z zerado, o nosso ponto vai se encontrar no plano horizontal anterior, ou seja, aqui atrás. Com a épura em pilinha, porque ele só vai estar aqui atrás, né? Quando a gente rebater, vai encontrar só em pilinha. Já o ponto com todos os valores negativos, menos o x, né? O x pode ser qualquer um, como eu havia falado. Ele vai se encontrar no terceiro diedro, aqui embaixo. O terceiro diedro, ele vai ter uma projeção no nosso Z aqui, nosso plano vertical, e ele vai ter uma projeção no nosso plano horizontal, certo? Quando a gente rebater esse plano vertical inferior aqui, a gente vai ver que esse ponto ele vai subir para cá, ou seja, ele vai estar no nosso plano π, certo? E quando a gente está aqui a nossa projeção aqui no nosso plano horizontal anterior, do ponto do terceiro diedro, quando a gente rebater, ele vai continuar no mesmo plano, certo? Então a gente vai ter um ponto em π' e um ponto em π, certo? Já o plano vertical inferior aqui vai ser quando ele estiver zerado e o afastamento estiver zerado e a nossa cota for negativa. Aí ele vai estar mais ou menos aqui nesse plano, em algum lugar desse plano. Quando a gente rebater, vai ficar só o plano π, né? Vai ficar um ponto no plano π, imperceptível aqui quando a gente sobe isso. E o último pontinho, o último exemplo de pontinho é o nosso quarto diedro, né? Que basicamente é o nosso afastamento positivo e a nossa cota negativa, que vai estar mais ou menos por aqui. E quando a gente rebater ele, a gente vai ter uma projeção no nosso plano horizontal posterior e uma projeção no nosso plano vertical inferior. Aí, como eu falei, a gente pode ter de 1 a 2 pontos no plano π. Só especificando, quando a gente vai ter um ponto? Quando o valor de y e de z forem iguais, por exemplo. Iguais não, né? Porque tem um positivo e negativo, né? Mas quando forem o mesmo valor, assim, tipo 2 menos 2, certo? Aí ele vai estar basicamente um em cima do outro aqui. Agora, se forem valores diferentes, a gente vai ter dois pontos, certo? Porque vai ter basicamente uma projeção, vamos supor, a gente vai ter um y igual a 2, aí vai estar mais ou menos aqui, e um z igual a 3, vai estar mais ou menos aqui. Quando a gente bater a projeção, vai chegar mais ou menos aqui, ó. Só que quando a gente subir com a épura, o nosso nosso ponto projetado para o plano vertical inferior, ele vai estar um pouquinho mais na frente aqui do que o que estava projetado no plano horizontal, certo?
Então, basicamente, resumão de geometria descritiva é esse. É o que vocês precisam saber. Além disso, vocês precisam aprender a desenhar a épora, que eu não vou ensinar aqui, mas eu vou ver se eu acho algum conteúdo que possa ajudar vocês. E basicamente é isso. Essa tabelinha acredito que vai ajudar, então prestem atenção nela e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, viu? Abraço.